Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias e é um prazer receber você aqui em mais um episódio para a gente conversar, discutir, debater sobre o Ceará Sporting Clube, o Alvinegro de Porangabuçu, que nessa semana conquistou mais um resultado importantíssimo, venceu o Sergipe na Copa do Brasil, avançou para a segunda fase do torneio e agora vive a expectativa de saber quem será o seu adversário. Enquanto isso, também vive um bom momento na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense já está classificado para a fase de semifinais e vai vivendo aí o início de temporada que pouco a pouco o técnico Léo Condé vai chegando ali ao elenco ideal, ao time ideal, vai montando o seu padrão e o torcedor vai ficando satisfeito. São 7 jogos de invencibilidade, um bom momento nesse início de 2025. Nos bastidores, é um Ceará que também se movimenta no mercado de transferências. É até agora o time da Série A com mais contratações e segue firme também em busca de novas peças. Tem aí uma procura por um centroavante e todos esses assuntos a gente vai falar hoje aqui no Jogada do Vozão para você ficar bem informado e também entender todos esses bastidores do Ceará dentro e fora de campo. Para esse papo eu estou aqui com 2 convidados especiais, Alexandre Mota e João Bandeira. Queria saudar vocês e agradecer vocês a presença. Alexandre, prazer enorme receber você aqui. Prazer enorme, viu? Rapaz, o nosso mestre de obras tá dando um baile. Mestre de obras agora virou Samuel engenheiro. Beleza. Tudo bem, beleza? Samuel Conrado. Daniel Farias tá pedindo passagem do Jogada do Vozão. Ele já fez, foi entrar com porta e tudo aí, pô. Derrubou foi a porta. Mas um abraço, viu, pra ti, Alexandre. pro Bandeira, pra todo mundo que tá acompanhando, não tá entendendo. Esse não é o Samuel Conrado, né? Ficou muito evidente. Exatamente. É o Daniel Farias, mas daqui a pouco o Samuel tá de volta, Isso. tá de férias. Mas enquanto isso, muita coisa tá acontecendo, né? Lá em Porangabuçu, resultados positivos, um time se azeitando, né? Como o jargão do futebol gosta de pontuar. Acredito que o Ceará vive um momento de crescente dentro da temporada de 2025 e a gente vai debater muito aqui. Bandeira, prazer também receber você aqui Valeu, no Jogada Dani, do Vozão. valeu. Tudo bom, Ale? Todo mundo que acompanha a gente, você que acompanha a gente de casa, no YouTube, na TV, no Spotify, no Deezer, enfim, no seu tocador TV de podcast diário, né? preferido, exatamente. TV diário também, então todo mundo que tá acompanhando aí, seja qual plataforma for, o Jogada do Vozão. Eu acho que é muito isso, viu, Dani? O Condé tem muito mérito nisso, ele faz um trabalho muito silencioso, né? É aquele treinador que pouco aparece, que pouco chama para si os holofotes, mas vem fazendo um trabalho muito regular o Ceará. Começou desde o ano passado com acesso e nesse início de temporada que basicamente ele está reformulando o elenco como um todo. É um Ceará com a cara de 2025 total, que tem muita coisa ainda para corrigir, muita coisa para mexer ali, mas eu acho que para esse momento, para essa cara inicial, o torcedor está bem satisfeito. É verdade. A última vitória que o Ceará conquistou foi justamente sobre o Sergipe na Copa do Brasil, um jogo importante, né? Muitos torcedores falavam uma verdade, que era o primeiro jogo, de fato, decisivo da temporada. A gente tinha tido o Clássico Rei, que tem a sua importância, tinha tido jogos também do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, mas esse contra o Sergipe foi o primeiro confronto que o Ceará não tinha margem para erro. E dentro de campo, isso aconteceu, o Ceará conseguiu ter uma vitória tranquila. Queria que você, Alexandre, falasse um pouco sobre como foi essa partida. Realmente, o Ceará fez valer o seu favoritismo, jogando fora de casa, contra uma equipe inferior tecnicamente? Sim, o Ceará foi protagonista do jogo, né? Se esperava isso. Quando a gente olha para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil, nesse início de temporada, é um regulamento que é o principal adversário da equipe, né? A gente fala de um adversário que está dentro da condição do resultado. Se o Ceará empata, vai para os pênaltis. Muitas equipes sofreram, inclusive, na primeira rodada, foi né? eliminado. Alguns times foram Grêmio eliminados. quase caiu. Grêmio, Atlético Goianiense também Atlético foi para os Goianiense, pênaltis. E aí, esse era o grande temor, né? Então é um jogo cercado de tensão. Sim. A gente fala de muita tensão porque a margem de erro é mínima. É jogo único, fora de casa, ambiente, muitas vezes, né? Com gramado muito ruim. Em que pese esse jogo do Ceará contra o Sergipe ser sem público, né? O Sergipe estava sofrendo uma punição. Estava vazio, Então nem tinha a pressão da arquibancada como um todo. Mas desde o início o Ceará se impôs e mostrou que ele era o time favorito, era o time melhor tecnicamente, não teve dificuldade alguma na partida. O Sergipe só foi finalizar uma bola a gol, Daniel, lá para os 30 minutos do segundo tempo. Primeiro tempo de extremo controle, e aí um Ceará que faz um gol no primeiro tempo, outro no segundo. A situação foi tão favorável, né? Porque abre o placar com o Pedro Henrique, sofrendo pênalti. Mais uma vez ele participando bem do jogo. Lucas Mugni também
participando bem das ações. No segundo tempo tem um gol do Dieguinho, mas a situação foi tão controlada que se permitiu até que o Léo Condé fizesse alguns testes, né? Fizesse algumas modificações, por exemplo. Ele coloca o Dieguinho para jogar mais uma vez de volante. Ele foi contratado como lateral direito. Já se havia pontuado que ele poderia jogar no meio campo. Mas ele faz mais uma vez, ele entra no meio campo e participa de um gol. Entra muito bem na partida, né? Ele coloca o Rômulo para ter mais minutos. Inicialmente o Rômulo até aberto como ponto esquerdo. Voltou logo no intervalo com o Rômulo. Exatamente, né? Deu minutos, ou seja, ele jogou um tempo inteiro. Um tempo inteiro, inicialmente como ponto esquerdo ali no lugar do Fernandinho e depois ele volta para a posição dele de origem, né? Quando o Galeano entra no time. Martínez também teve mais minutos. Então eu diria que foi um Ceará que aproveitou bem a oportunidade para resolver a parada, porque esse era um jogo que a gente cobrava resultado, e aí não é desempenho. No jogo anterior, o Ceará tinha tido um bom desempenho, mas não tinha vencido Confiança. E aí você não pode dar margem para essa situação, essa circunstância na Copa do Brasil. Né? Então ele precisava do resultado, ele conseguiu. Mas ele tira do resultado um bom panorama. Um time que controlou as ações e esses experimentos. Acho que o Léo Condé ainda está ajeitando o time titular. Pode ter algumas dúvidas, mas acho que, acima de tudo, foi um jogo extremamente controlado do Ceará. Bandeira, alguns torcedores falaram que o Ceará perdeu muitas chances, que 2-0 talvez nesse cenário de uma equipe que está na Série D, que não vive um bom momento, foi pouco. Realmente fez falta uma goleada mais expressiva ou uma vitória por 2-0 está dentro do necessário? Eu acho o seguinte, chegou um determinado momento do jogo e aí você não pode cobrar tanta intensidade a todo momento dos atletas, porque chega um momento do jogo que o próprio atleta começa a cadenciar mais a partida, começa a entender que o adversário não vai lhe atiçar tanto, então você começa a segurar um pouco mais a bola. Eu acho que isso aconteceu. Poderia ter acelerado mais o pé para fazer mais gols? A gente sabe que o Ceará teria capacidade para isso. Mas é muito que o Alexandre pontuou. Chegou um momento do jogo que o Condé e os próprios jogadores começaram a testar novas posições, a testar até a própria mobilidade dentro de campo. O gol do Ceará, ele surge de um erro de saída de bola, o segundo gol, né? Surge de um erro de bola do Sergipe, goleiro, né, do goleiro, e aí você tem a presença boa dos atacantes na área e o lateral que estava jogando como volante se aparecendo na área para marcar. Ou seja, foi um jogo em que você permitiu testes, beleza, isso é louvável, e principalmente você sai com um resultado favorável e mostrando o seguinte: nós temos plena convicção e um elenco que pode jogar competições e em diferentes níveis. Você pode ter um time altamente ligado e elétrico, como foi o primeiro tempo do Clássico Rei, né, como a gente viu esse Ceará no Campeonato Cearense contra o Fortaleza, um time elétrico, um time que fez um 2-0, parecia um trator realmente empurrando o Fortaleza no seu campo defensivo. Você teve no meio de semana contra um Confiança, que aí o time já vem naquele 210, já dá uma esfriada, já dá uma diminuída. E você ontem teve um time, na última quarta-feira, um time que soube jogar a competição. Tinha que resolver, porque não dava para dar margem ao azar de um empate levar para os pênaltis. Tinha que resolver o jogo como resolveu, acho que de forma bem tranquila no primeiro tempo. E se permitiu utilizar de peças, testar alguns jogadores, dar minutagem a outros. Então eu acho que segue um planejamento que tem que estar mais ou menos alinhado com o que o Condé quer. E aí tem dois pontos, Daniel, que a gente pode ressaltar aqui, que é o seguinte, né? O primeiro, o Sergipe não é parâmetro de nível de competição para o time do Ceará. Inclusive, vive uma fase terrível. Havia sido goleado, né, nos últimos dias pelo Lagarto. O campeonato sergipano, ele é oitavo. Só venceu 2 jogos no ano. Tá com técnico interino, problemas financeiros. Então, esse time não é parâmetro. Isso aí é um fato. A gente não vai ressaltar aqui e tudo mais. Só que, diante dessa circunstância, você precisa fazer valer a sua superioridade. E o Ceará fez isso. E o outro ponto que o Bandeira destacou, que acho que é muito pertinente, é como os jogadores encaram também a partida, né? Os jogadores encararam no segundo tempo partida de controle, de administração da posse. Inclusive, a chance do Sergipe nasce desse momento de tranquilidade no campo. Que é quando o Ceará erra a saída de bola porque estava mais desligado, né? O jogo se desenhou muito fácil. Aí você se poupa também. Isso não tem nenhum problema. Acho que o Ceará, inclusive coletivamente, funcionou muito bem. Teve jogos em que foi mais exigido, teve outros jogos em que você precisa administrar essa postura e tá tudo bem. Por quê? O que fala a Copa do Brasil? É dinheiro. Copa do Brasil é premiação, é bônus, é objetivo da diretoria executiva. O Ceará quer chegar nas oitavas de final, para isso ele precisa avançar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, chegar nas quartas, oitavas e etc. Então, acima de tudo, a gente está falando de um time que precisava
fazer a parte dele. E fez. Embolsa aí o quê? 1,8 milhão de reais. Um dinheiro muito significativo. Ele já tinha ganhado 1,5 milhão. Já é um dinheiro que pode ser utilizado para uma situação emergencial, uma situação de necessidade de momento agora. O Ceará já tem 3,3 milhões na Copa do Brasil em um jogo. E esse é o contexto que a gente precisa exaltar inicialmente. Porque muito se fala na Copa dos Milhões e quanto isso pesa para os times, porque tem a grana e eu acho também, Ale, tem o aspecto muito de futebol mesmo, sabe? De competição. O Ceará quer chegar na terceira. Os grandes, né? Quem tá na Libertadores, quem tá em outras competições, vão entrar na terceira fase. Então, assim, como um time de Série A, se torna até uma obrigação você tá lá esperando. Figurar entre os está lá esperando né? os principais. Bom, se os principais vão estar na terceira fase, eu quero estar lá no meio. Eu quero estar naquele sorteio que vão vir grandes times para que eu possa enfrentar. Então, assim, tem um aspecto financeiro, isso é inegável, que todo diretor, todo departamento financeiro sonha com esse dinheiro da Copa do Brasil, mas também tem muito aspecto esportivo, né? É importante você figurar, é importante você estar onde os grandes estão. Se ela já está numa Série A, se ela já vai ter grandes adversários ao longo do ano pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então você tem que também estar na Copa do Brasil. Né? É importante que você esteja lá para mostrar, olha, eu também estou aqui, eu também estou querendo ter esse patamar. Próximo ano, aí já vai aumentando as receitas, então você vai conseguindo mudar isso. Então, assim, é importante, passou na primeira fase, avançou, ficou para trás do Sergipe, vem aí Confiança ou Parnaíba. Então, assim, outros dois adversários que podem ser facilmente vencidos, né, derrotados, porque o Ceará, repito, está acima desses dois clubes. Para quê? Para você possa chegar na terceira fase. Aí sim, aí você começa aí começa uma nova competição. Você começa a brigar com gente grande, com gente do seu tamanho. Então, assim, aí você começa a pensar outros objetivos. Mas a primeira e a segunda fase, eu acho que, além do aspecto financeiro, tem que estar na obrigação esportiva do Ceará. E o próprio Ceará, eu considero que na avaliação interna, é um desejo que nessa temporada o time consiga fazer uma campanha melhor na Copa do Brasil. Até porque faz tempo que a gente não vê o Ceará avançando tanto na Copa do Brasil, né? A última grande campanha foi ali em 2020, chegou nas quartas de final. Palmeiras, né? Foi eliminado pelo Palmeiras, mas antes disso, eliminou o Santos, conseguiu passar por outros adversários, e é um desejo do Ceará do ponto de vista esportivo, como o Bandeira citou, e também financeiro. E aí eu pergunto para vocês, do ponto de vista técnico, né, o elenco que foi montado pelo Ceará, esse elenco que tem se entrosado mais, o Ceará tem condições de, nessa temporada, ir longe na Copa do Brasil, na avaliação de vocês? A Copa do Brasil ela é diferente, né? Porque quando a gente fala de Série A do Campeonato Brasileiro, o alicerce do time na temporada, né, a base de tudo, aí é uma temporada de longo prazo. Você precisa necessariamente ter um elenco com mais opções, você precisa solucionar problemas, né? Que é um desfalque, um cartão amarelo, é uma competição muito longa, né? Você precisa ter regularidade. E isso a gente sabe que pesa na Série A do Campeonato Brasileiro. Quando você oscila de um turno para o outro, você acaba entrando em uma espiral, né? E acaba indo lutar contra rebaixamento, ficando fora de torneios e etc. O Ceará está voltando agora. Então ele tem um patamar financeiro diferente dos demais. A gente fala da maior folha salarial da história do clube, que é 6 milhões, é o que o Ceará está projetando para 2025, mas isso para a Série A é irrisório, né? Os outros times têm 20, 30 milhões de reais, é uma Série A extremamente inflacionada. Então, é uma competição muito diferente. As Copas, elas possibilitam que, mesmo que você não seja superior tecnicamente, é uma estratégia de jogo. É um jogo de ida e volta e você vai enfrentar aquele adversário. Você se prepara para enfrentar aquele time. Então, isso gera possibilidades. Por isso que vira e mexe a gente vê na Copa do Brasil um time que ninguém estava pontuando, que ninguém estava destacando, surpresa, avançando. Né? Isso. Temporada passada o Juventude elimina o Internacional. Inclusive foi isso que fez com que o técnico do Juventude fosse para o Inter, né? Exato. O Roger tá hoje no Internacional. Então, a gente fala de uma competição que, em algum momento, ela até se torna prioridade, né? Porque, poxa, financeiramente ela é mais vantajosa. É isso que eu pergunto para vocês. Ela deveria ser tratada como uma prioridade ou o foco é permanecer na Série A e a Copa do Brasil não, em algum momento pode ser sacrificada? O foco é a Série A do Campeonato Brasileiro, não há dúvidas. Só que a partir do momento em que você vai avançando e você vai vendo, poxa, eu tô com tantos pontos aqui. Esse é um jogo-chave específico. Eu vou disputar qual o meu time ideal. Eu vou guardar algum jogador para esse torneio. Eu acho que isso vai acontecer, porque é a estratégia do time também. E eu ainda acho que até o próprio elenco do Ceará que está sendo montado, ele está sendo montado muito para a Série A.
né? Se você parar para pensar nas peças que hoje que compõem o elenco do Ceará, são muitos jogadores fechando ali um pouco do meio, você preserva um pouco mais seus volantes, ou seja, é um Ceará que vai muito mais segurar e agredir quando for agredido do que vai propor jogo, né? Eu acho que é mais ou menos esse desenho. Vai esperar mais o adversário. Vai esperar muito mais. Eu acho que é mais ou menos esse desenho que está sendo montado desse elenco do Ceará para a Série A. O quanto isso pode reverberar e ser disputa para a Copa do Brasil é que a gente vai depender muito do adversário. Sim. Porque, por exemplo, para a segunda fase, o Ceará vai ter que propor de novo o jogo. Parnaíba vai ter ou que sair para propor e é o fora jogo. de casa. Na Confronto verdade, único de na novo. verdade, eu estava até conferindo que é em casa, porque houve um sorteio Então e aí o Ceará essa ganhou esse definição, mando né? de campo. Então ele joga em casa. É jogo único também, mas em casa. Então é mais vantajoso. Mais Mais vantajoso. vantajoso, Então, isso. assim, ele vai ter que sair de novo pro jogo, pela característica do seu adversário. Mas se você bate numa terceira fase, você pega um Flamengo, você pega um Botafogo, um Palmeiras, aí entra um pouco a estratégia que eu acho que o Ceará vai utilizar no Campeonato Brasileiro. É um time de esperar mais o adversário, sair na bola, Jogar por uma bola. jogar ali, por né? uma bola. E aí, quando você tem esse jogo de ida e volta, você possibilita isso de forma muito mais tranquila. Você pode administrar um jogo da ida para tentar resolver em casa. Então, são várias vertentes, muito a depender do seu adversário, muito a depender do seu momento e muito a depender também de como estará o seu calendário naquele momento. Se o Ceará já estiver, eu não sei a data da terceira fase da Copa do Brasil, mas se já estiver em plena campanha na Série A, chegando em reta final de Copa do Nordeste, vai dar uma parada ali. Então, assim, é como você vai gerir seu elenco. Mas eu acho assim, para resumir, o elenco do Ceará está sendo montado muito para a Série A e focado na permanência. A diretoria entendeu que é muito mais vantajoso você se manter na Série A do que você ganhar qualquer outra competição do calendário brasileiro. Porque a Série A possibilita maior investimento de patrocínio, torneios internacionais, volta em Copa do Brasil. Então, assim, a permanência, ela é o foco principal e o elenco está sendo montado para isso. Porém, se o sorteio e os adversários forem possibilitando você avançar, e aí você começa a usar como um plano B que fica brigando ali com o plano A. Mas acredito que, pela forma como está sendo montada, pelo discurso, o foco realmente é a permanência. O peso histórico também, né? Ele entra dentro dessa prerrogativa, né? Porque a gente está falando de uma competição em que, no nosso estado, o Ceará é o time que é mais desenvolvido na Copa do Brasil. Teve a melhor campanha. Teve os melhores 94. resultados, né? Foi vice-campeão, um erro absurdo da arbitragem diante do Grêmio, poderia ter um título nacional de muita expressão, né? Um título muito difícil de ser conquistado, inclusive. A gente fala também de um time que já chegou em semifinais mais de uma vez. 2011 também. Então é um time que sabe e conhece a competição, né? Por isso que internamente você diz, cara, vamos tentar, né? Vamos focar nisso. Vamos chegar lá, né? Vamos lotar a Arena Castelão nesse jogo decisivo, são 2 jogos. Vamos tentar chegar na terceira fase, que é o primeiro ponto, né? Porque muitos times ficam pelo caminho logo agora. É uma competição traiçoeira. Ela se desenha como fácil, mas não é. Não é. E aí você não pode entrar em campo desligado. Talvez esse seja o grande mérito do Ceará diante do Sergipe. Dizer, a gente não vai jogar de qualquer jeito. Vamos tentar resolver, né? Faz um gol, aí poderia ter feito outros, teve outras oportunidades. Pedro Henrique teve chance, teve outra oportunidade ali em finalização, quase golaço do Fabiano. Teve algumas oportunidades, mas eu acho que o placar está de bom tamanho. O jogo não teve riscos para o time do Ceará e isso é positivo. Aí enfrenta agora um outro adversário, vai aguardar, né? Porque esse embate vai acontecer só dia 26. Até lá você tem tempo para conhecer esses adversários, saber como é que cada um time vai se portar, saber em qual estágio eles estarão da temporada, né? Se tiver em crise no estadual, não vai conseguir olhar muito para a Copa do Brasil, porque vai correr risco de rebaixamento. Lá, Então são situações de dividir o foco. Mas acho que nesse momento foi um Ceará que se comportou muito bem e é um Ceará que inicia bem a temporada de 2025 porque é um time novo. E aí a gente não sabia o que estávamos aguardando, né? Havia muita desconfiança nesse elenco do Ceará. Quando o Ceará começa a reformular o time, é o que a gente escuta mais, né, Bandeira? Os torcedores pontuam, o elenco é de Série B, o técnico também é de Série B. Eu não gosto dessa narrativa, acho que isso não faz nenhum sentido, não acho que a gente consegue colocar alguém dentro de uma caixa, né? Esse é de Série B, esse é de Série A. É evidente que todo reforço é um movimento. Se você tem a possibilidade de ter mais investimento, você traz um reforço de maior qualidade. Se não, você garimpa mais o mercado como um todo. Mas, a priori, o Ceará tem feito um time competitivo.
E muito físico, né? Como o Bandeira está destacando. Verdade. O foco na Série A vai ser esse desempenho, né? Contra-ataque, time físico, time de embate, que dificulta o jogo para o adversário. O Clássico Rei foi a grande prova de como é que o Ceará pode se portar em outros momentos. Eu até achei que uma das boas notícias também do jogo de ontem, contra o Sergipe, foi que quando o Condé fez substituições, o time até melhorou um pouco de desempenho na segunda etapa. Os jogadores que entraram muito bem. O Dieguinho talvez seja o grande exemplo disso, porque entrou e fez o gol. O Rômulo entrou e também deu uma boa dinâmica. No começo da temporada, eu acho que existia muita desconfiança em relação ao banco de reservas do Ceará, né? Você tinha um time titular ali que era uma base já montada de alguns jogadores que vieram da temporada passada, outros que foram contratados, mas quando você mudava, você via o time perdendo muito ritmo de jogo. O segundo tempo geralmente era bem abaixo do primeiro, e ontem eu acho que essa perspectiva foi um pouco diferente. E a gente já entra justamente nesse ponto de elenco do Ceará. O Ceará, a gente falou de Copa do Brasil, mas vive um bom momento no Campeonato Cearense, 100% de aproveitamento, venceu todos os jogos, classificação direta para a semifinal. Na Copa do Nordeste, vive ali uma campanha equilibrada, venceu uma, empatou outra e perdeu a primeira. Como é que vocês avaliam o Ceará também nessas outras competições? É um primeiro trimestre, um início de temporada, como se esperava, ficou abaixo, está acima das expectativas? Como vocês avaliam esse início de ano? É um Ceará que estava em processo de reformulação, né? Acho que a gente tinha que dar, o torcedor e a imprensa como um todo, tinha que dar um voto de confiança no sentido de esperar um pouco como é que esse time ia se portar nesse início de temporada. Teve alguns altos e baixos, né? Começou a temporada com alguns jogos muito irregulares, fazia um gol e não apresentava mais do que isso, faltava repertório, faltava um pouco mais de entrosamento mesmo do elenco, né? Acho que essa é a palavra, entrosamento do elenco. E aí, com o passar dos jogos, e aí quando foi testado para valer pela primeira vez, que foi contra o Fortaleza, esse elenco respondeu muito bem. Respondeu muito bem não só no aspecto de raça, de entrega dentro de campo, mas no aspecto tático. O que o Léo Condé se propôs a jogar contra o Fortaleza, a equipe desempenhou exatamente. A estratégia funcionou, os jogadores entenderam o recado e o elenco como um todo entendeu como agir. E isso dá ao torcedor uma imagem de que, olha, essas peças que chegaram aí, elas merecem ter um trabalho, merecem ter uma continuidade, né? Se você tinha desconfiança por parte de alguns atletas, essas desconfianças vão começando a ser sanadas justamente pelas boas atuações que o time vem fazendo. O Campeonato Cearense, a gente sabe que é um campeonato à parte entre Fortaleza e Ceará. A gente sabe quantos times vão avançando, muito difícil ter uma zebra ou outra no Campeonato Cearense, tanto é a prova que desde 94 ou 94, isso, a gente não tem, né? um outro time a não ser Fortaleza e Ceará para ser campeão. Então, assim, dificilmente você vai ter uma zebra que tire o Fortaleza e o Ceará da final do Cearense. E aí começa um outro campeonato. Projetando e tudo saindo conforme planejado, os dois avançarem na semifinal, você vai ter um campeonato diferente, são 2 jogos de finais de Cearense. Aí vale muito do que eu falei, da estratégia que o Léo Condé vai montar, tanto para o primeiro quanto para o segundo jogo, da forma como os jogadores vão absorver isso, do mercado que ainda está aberto, né? A janela está aberta ainda de contratação. E partindo para a Copa do Nordeste, também é uma outra pegada, é uma outra estratégia. Você tem uma primeira fase muito disputada, né? Com os times muito somando ponto a ponto ali na dificuldade mesmo de classificar. E aí começa a fase de mata-mata, jogo único, volta dos clássicos, dos grandes clássicos. Você pode pegar um Sport, um Vitória. E esse ano o nível está mais alto, o nível né? mais tem alto, 5 todo na mundo. Série A, né? Então, assim, são várias nuances que esse elenco vai ser testado até o início da Série A. É isso que chama a atenção. Até a primeira rodada da Série A, o Ceará vai passar por vários testes para a gente tentar entender se esse elenco realmente é aquele elenco que, tá cascudo, qual é a resposta que eles vão dar, vai né? dar certo, e eu acho que é por aí que o time vai ter que ir para a Série A. Porque se quando for testado, daqui para frente, ele começar a não responder tanto, aí acende um alerta de que você precisa mudar algumas peças. Há vitórias que exaltam, né? Outras que mascaram. Sim. Acho que isso é muito importante ser ressaltado aqui. O Ceará não está pronto.
O Ceará tem questões a evoluir. E acho que a grande questão e o grande ponto positivo é esse, a margem para evolução. Só que até aqui, ele tem resultados positivos. Ele acabou de engatar essa sequência de invencibilidade. Só que o torcedor como um todo, e a gente precisa ter muito cuidado, né? Ao não jogar confete mais, é evidente que o time tem conquistado os seus resultados. Mas é preciso ter margem para entender que ele vai ter desafios muito maiores do que ele está tendo aqui. Esse momento da temporada, ele funciona exatamente para testar o elenco, para saber se esse elenco tem alguma profundidade, e a profundidade é quem do banco de reservas pode brigar pela titularidade, ou não tem ninguém. É basicamente isso, fazer com que o elenco ganhe confiança. E aí você tenta recuperar um jogador ou outro. Um atleta que talvez tenha encerrado a temporada de 2024 mal, mas permaneceu no elenco. Vamos dar confiança para esse jogador. Ou então alguém que estreou mal na temporada. E aí o Marlon é um exemplo claro disso. Alguém que não foi bem no início do campeonato. Muito criticado. Se cobrava torcida, muito né? dele. Depois ele tem uma boa exibição no Clássico Rei. O Clássico Rei ele acaba sendo um balizador Divisor de águas, termômetro. né? É verdade. Porque antes disso, o que tinha o Ceará? Copa do Nordeste. O que fez o Ceará até aqui? Perde para o Náutico, ganha do CSA de 1-0. Num jogo que não foi bom, né? Difícil, um gol no finalzinho. né? Um gol difícil. E aí você tem também um empate, né? Jogando contra um Confiança, que pode ser um adversário futuro na Copa do Brasil. Então já se conhecem. A gente está falando de um campeonato cearense em que você tem alguns resultados também por placar mínimo, alguns jogos em que você não tem o domínio pleno. Então, não é dizer que não está nada dando certo. Na verdade, está. Os resultados estão acontecendo. Eu só estou levantando a ideia de que o time tem margem para evoluir, pode evoluir. Acho que o momento ideal é esse, né? Para você ter algum deslize. Você precisa falhar agora, para não falhar no futuro. Então, acho que o momento do Ceará é de realmente reconstrução, redefinição do que é o time. Alguns jogadores estão muito bem. O Matheus Bahia, titular absoluto da lateral esquerda. Novamente entra muito bem no jogo. E o Ceará está construindo esses novos protagonistas, porque até pouco tempo vendeu os 3. Pulga, O Ceará se desfez Saulo, Ricardo, da espinha dorsal da equipe. O melhor zagueiro ele vende, o dupla de ataque, o melhor jogador da Série B ele vende. O cara que salvou o Ceará na reta final, foi fundamental o processo, ele vende também. Então, é um Ceará que está em busca de novos protagonistas. E aí eu acho que o Léo Condé está fazendo um bom trabalho. A partir do momento em que ele dá sequência para um time, ele faz com que esse time ganhe entrosamento, se torne mais afinado, se torne mais ajeitado em campo. E aí ele vai fazendo as incorporações. Pô, será se o Rômulo dá para brigar com o Lucas Mugni? Vamos colocar ele aqui meio tempo. Poxa, será se o trio de ataque é esse? Cadê o 9? O 9 nem chegou. Então, são pontos ainda que o Ceará vai ajustar. E até o aspecto do esquema tático, né? O Ceará hoje joga com o mesmo esquema tático do ano passado. Será que esse esquema se permanece? Será que existe uma alternativa? Existe uma alternativa, né? Caso não saia com os 3 atacantes, você tem uma alternativa, um 4-4-2, um 3-5-2. Então, assim, eu acho que são outras possibilidades. E aí é importante a gente sempre frisar o trabalho que o Condé vem fazendo no time, né? Porque ele perde a espinha dorsal, ele perde 3 nomes de referência, ele perde um jogador muito polivalente, que era o Pulga, que caía pela esquerda, né? Decisivo, não se escondia de jogo grande, e aí ele vai ter que formar outros nomes. Eu acho que o Rômulo é um jogador que, pelo que todo mundo vem falando dele, até no próprio Palmeiras, é um cara que tem tudo para ganhar mais espaço ainda no Ceará. E ele vai ter uma boa dor de cabeça, que vai ter que incluir o Rômulo aí nesse time. E a forma como ele vai usar. Então, assim, é um Ceará que ainda está em construção, né? Isso é fato, o torcedor tem que entender isso. E o próprio Léo Condé tem que ver quais são as alternativas, até táticas, que ele vai ter que usar ao longo do ano. Será que vai ter que jogar sempre com 3 atacantes todo jogo? Será que dá para dar uma mudada e dar uma outra cara quando o jogo pedir, né? Porque às vezes você pode fazer uma mudança tática ao longo de uma partida e o jogador tem que estar preparado para isso. O aspecto também que a gente ressalta, né? E aí como mérito do Léo Condé, na minha interpretação, é a organização. Sim. Ele conseguiu organizar a equipe, porque não é fácil você montar esse quebra-cabeças com tantas peças novas, né? Você perde referências do time, e o time tinha um modelo de jogo muito bem executado. Você já sabia como é que o Ceará ia jogar. E aí, taticamente, o time mantém o esquema tático, mas não necessariamente as peças. E aí, quando você muda a peça, você muda a característica. Você não tem no elenco do Ceará um jogador como o Saulo. O Saulo é um jogador muito único, né? De força física, explosão, trombador. Você não tem... hoje você tem o Fernandinho como esse jogador do drible, do 1 contra 1. Tal qual foi Eric Pulga.
Mas o Eric Pulga, ele fazia muitos gols, né? Ele era, além de um bom driblador, ele era um cara que tinha um número alto de gols. Sim. Então chamava a responsa nesse momento, né? A gente falou do sistema de defesa em que o David Ricardo conduzia a bola até o meio-campo. Tinha essa característica. Hoje a gente já fala de 2 zagueiros que são mais estáticos, né? O Marlon se posiciona muito bem, o Ramon a gente já viu da temporada passada. Aí na lateral direita, Fabiano. Tem uma característica muito diferente. Fabiano, física, extremamente forte fisicamente. Outro perfil. Outro perfil, cara. E assim, diferente. Que consegue se sobressair bem diante do que o Rafael Ramos estava entregando. E conseguiu ganhar a posição que poderia ser do Dieguinho, que era um jogador de velocidade. Começou até bem a temporada. E ofensivamente. Né? Então, a gente está falando de um time que está em processo. E aí cabe ao Léo Condé fazer essa organização. O mérito dele é justamente esse. Acho que, taticamente, ele tem uma ideia de jogo, é até fixa, né? Às vezes é até pragmático demais porque poderia fazer uma variação ou outra. Não tem problema nenhum. Mas é o perfil dele. Tudo bem, né? É o perfil dele. E aí cabe a ele... Às vezes a gente reclama, é professor pardal demais, inventa muito. Mas o Condé, quem faz o essa crítica aí, ele não recebe. Ele é pragmático, mas ele tem o resultado dele. Ele faz com que... os meus métodos, mas não os meus resultados. Ele faz com que o time funcione. E aí cabe individualmente, né, ele saber qual é a melhor peça. Por exemplo, o meio-campo. Vai ser Richarlison e Fernando Sobral mesmo, com o Lucas Mugni? O Lourenço não tem vaga no time titular ou é uma perspectiva de adversário? Para esse jogo eu preciso me apresentar mais ofensivamente. Lourenço, você está no time, como ele fez contra o Sergipe. Sim. Não, agora a gente precisa se defender. Sobral, é um jogo para tomar a bola. Fernando Sobral e Richarlison. Então são encaixes ainda que ele tem a possibilidade. Sempre que eu vejo o Richarlison de titular do Ceará, eu demoro a entender, porque realmente é um jogador que surpreende, porque ao meu ver ele não tinha mais um fôlego quando houve o anúncio de renovação deles de novo. Duas temporadas com o Richarlison, acho que já deu e tal. Aí ele vai, renova, entra nas partidas, vai bem, no clássico joga bem, segura bem a marcação, organiza aquele meio de campo. E aí o Léo Condé vai queimando a língua de muita gente que achava que o Richarlison ali vai ficar só para compor elenco. E sempre que tá entrando, tá correspondendo. Era justamente nesse sentido que eu ia perguntar a vocês, porque no começo da temporada a gente até viu o Léo Condé, eu acho que isso também por conta da maratona de jogos, variando um pouco a escalação, né? Então a gente tinha ali aquele time titular, que jogava a maioria das partidas, mas tinha jogos que ele usava uma espécie de time alternativo. Colocou a dupla de zaga, por exemplo, William Machado e Éder, colocou o Dieguinho na lateral direita, o Nicolas já foi titular na esquerda. Mas a impressão que passa, pelo menos na minha opinião, é que pouco a pouco ele tem formado essa espinha dorsal, esse time titular, e ele tem apostado nesse time. E muito mais do que isso, esse time titular tem passado confiança para o torcedor. Se lá no início existiam algumas dúvidas, o Alexandre citou o caso da defesa, por exemplo, que o sistema defensivo foi muito questionado, o Marlon, o Kehler, que começou como titular, depois foi sacado, entrou o Bruno Ferreira. Mas a impressão que eu tenho é que o Léo Condé agora tem uma equipe titular e essa equipe titular tem evoluído e tem ganhado a confiança do torcedor. Dá pra gente afirmar isso, que o Ceará tem um time titular, que esse time evoluiu e agora tem a confiança do torcedor, na opinião de vocês? Eu acho que eu não vou falar que tem a confiança plena do torcedor, até por tudo que a gente já ponderou aqui, Mas né? o treinador, sim. É um início de temporada em que o Ceará teve alguns bons resultados, outros resultados mais difíceis de serem conquistados. A pontuação da Copa do Nordeste é um grande reflexo disso, né? Ele tem os 3 resultados possíveis, venceu, empatou e perdeu. E aí o clássico, ele muda a mentalidade, muda como você está enxergando tudo. Se você tem uma derrota ali, o peso agora seria outro. Não, você tem a vitória, então você está com a confiança. Todo mundo dá o voto de confiança. Poxa, venceu, manteve um bom desempenho, está numa sequência de invencibilidade. Então, eu não sei se ainda é plena do torcedor. Acho que o torcedor sempre tem um pé atrás, porque ele sabe, e aí é muito importante, o torcedor alvinegro sabe o que o Ceará vai enfrentar em 2025. E ele está muito cansado, né, de ter Série A do Campeonato Brasileiro em que a gente está ponderando sobre tentar escapar de alguma coisa. Ele quer ter um pouco de estabilidade, voltar à primeira divisão, porque o Ceará sofreu demais sem estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Financeiramente é quase um desmanche estrutural. Sim. Então, acho que esse é um ponto. Mas do Léo Condé ele tem. O Léo Condé ele confia no grupo e ele, acima de tudo, como ele fez assim que ele chegou, né? Quando ele chega, ele pega o time do Ceará, sem nenhum reforço iminente. O Wagner Mancini não estava conseguindo entregar mais nada. Ele define o time titular dele e acabou-se, meu amigo.
É esse time aqui que vai jogar. E ele dá sequência. Eu lembro que a torcida reclamava, Rai Ramos saiu do time titular, mas ele insistia no Rafael, né? Ele dá moral pros caras. Sim. Aí tem o peso da tomada de decisão. Em que momento sacar um jogador? E acho que o Léo Condé, nesse sentido, em 2025, ele teve muita convicção no momento em que ele precisava tirar. O Kehler não estava bem, todo mundo visualizou. Os primeiros jogos, goleiro, peça de confiança, o cara que não pode falhar. Tava falhando. Tava batendo as portas do Clássico Rei, a torcida perguntava, como é que vai ser o Kehler no Clássico Rei? Aí não, ele toma a decisão. Não, eu vou mudar. Muda antes, dá confiança pro Bruno antes, para no Clássico ser o Bruno. Aí você já tem a justificativa. Ou seja, é conduzir e controlar isso. Richardson. É equilibrar pratos, né? É muito isso, equilibrando pratos ao longo do E a expectativa de cada jogador. Porque você precisa também dizer, poxa, o meu volante é o Fernando Sobral. O Fernando Sobral tem um jogo aqui, tem outro aqui. Poxa, esse jogo não tá tão bem. Não, Richardson, vai ser você. Agora vai ser os dois juntos. A gente faz esses experimentos, porque o cara vem ao clube, né? Aceita estar no projeto, que é uma palavra muito da moda, mas acima de tudo, ele tá na expectativa de saber. Quer jogar, eu vou ser aproveitado ou não. E desses nomes que vieram, o Fernando Sobral, eu acho que é o único que tá um pouco abaixo do que todo mundo esperava, né? Eu acho que o Sobral ainda tá devendo uma boa atuação, tá devendo um bom momento no clube. Talvez seja pro ritmo, talvez seja pra questão realmente de adaptação, mas é um jogador que, pelo que foi criado, pelo que foi depositado de expectativa... Pelo que o torcedor já conhece. Já conhecia de outras temporadas. E o que ele fazia, né, no clube anterior, ele poderia estar rendendo um pouco mais. Eu acho que deve ser algo de adaptação, de mudança ali, mas o Sobral é o que está devendo. Eu acho que o Sobral encaixando melhor, jogando melhor, ele vai conseguir acrescentar muito mais ao time do que tem até mas agora. No caso do sistema defensivo especificamente falando, vocês acham que houve uma evolução? Porque a gente está falando aqui de time titular e talvez o setor mais questionado no início tenha sido a zaga, o sistema defensivo como um todo. Vocês acham que houve essa evolução? Realmente, você citou especificamente o Marlon, mas o sistema defensivo como um todo, a entrada do Bruno Ferreira, o Fabiano Souza, que eu acho que foi uma incorporação importante nesse fator defensivo, realmente houve essa evolução? Se a gente falar de 2025, do que o Ceará apresentava para esse momento, né, a gente já está caminhando ali para 10 jogos dentro da temporada, eu acredito que sim. É um movimento que é natural quando você dá constância para um time, mas inicialmente o Ceará não tinha essa constância, porque a gente não sabia quem era o quarteto e nem quem era o goleiro. É verdade. A partir do momento em que se define isso, aí o jogador vai ganhando mais entrosamento e acho que as incorporações foram positivas. Por exemplo, lá no início da temporada, o Matheus Baia teve muita dificuldade na negociação. Então ele não inicia como titular, era o Nicolas. Só que todos ponderávamos, não, o Matheus Baia é o titular, não é possível, como é que vai ser isso? E aí no momento em que ele é incorporado ao time, o time começa a deslanchar novamente, né? Por aquele corredor, que ele potencializa o atacante. Então, é um jogador muito importante. Do lado direito, acho que o Fabiano entrou muito bem no time. Ele foi muito bem no Clássico, mas em outros jogos ele também foi muito bem. Defensivamente, ganha muitos duelos. Fisicamente é muito bom. Então, é um lateral que passa mais confiança do que o Rafael Ramos, que era o titular da posição. Rafael Ramos, inclusive, que se machuca logo no início da temporada. O Dieguinho não tem tanta característica defensiva. O torcedor ficou meio assim, né? Mas o Fabiano tem. Então, acho que foi um bom equilíbrio. O Ceará encontrou esse equilíbrio. Ainda carece de um outro zagueiro. Marcos Vitor vai ser esse zagueiro? Talvez. Marcos Vitor, talvez, quando estiver fisicamente bem, ele pode ser esse jogador mais próximo do que era o David Ricardo. Aquele zagueiro construtor, né? Que conduz a bola até o meio campo. A gente lembra muito do Marcos Vitor, um jogo contra o Flamengo, né? Que ele faz uma jogada disparando. Sai cortando todo mundo, quase chega ali próximo à grande área. O Jonathan também tinha essa característica, ou seja, o Léo Condé gosta disso. Se ele estiver bem fisicamente, pode ser uma outra incorporação dentro desse quarteto. Mas o quarteto hoje está mais equilibrado. E o goleiro é o Bruno Ferreira. O Fernando Miguel, ele teve pouquíssimos minutos. A gente não sabe o que ele pode acrescentar ainda. Talvez esse momento da temporada fosse um momento para testá-lo. Só que aí era um momento de indefinição, porque o titular escolhido não estava bem e ele precisava era definir quem era. Então hoje é o Bruno Ferreira, pelo que a gente já viu ele produzir na temporada passada. Já foi um goleiro mais com desconfiança do torcedor, mas aí é a circunstância do que você tem e do que você pode oferecer. Antes você tinha Richard, e aí não tem comparação. É o melhor goleiro do time do Ceará, para mim, tecnicamente é o principal. Aí você colocava Bruno Ferreira, você ponderava, vixe, não é igual. Aí o nível, né? Só que agora você não tem Richard. Aí era Keila, aí você disse, eu preciso do Bruno Ferreira. O ponto de comparação agora baixou, então aí talvez o Bruno seja. Mas eu acho que muito da desconfiança que a torcida tem do elenco
principalmente da zaga do Ceará, vem muito de resquício de 2024, onde você tinha uma zaga muito irregular. Matheus Felipe foi muito criticado. Você tinha um time que não conseguia passar confiança para o torcedor, principalmente no setor defensivo, e aí você começa 2025 carregando muito desse peso. Porém, boa parte do elenco, para não dizer todo do setor defensivo, foi renovado. Então, assim, e aí você começa o ano com um problema grave com o goleiro, né? A gente sabe o quanto é importante você ter um goleiro que não falhe, né? E que ele falhou em momentos importantes, decisivos, e aí você resolve esse problema no gol, e aí você começa a corrigir alguns problemas pontuais ali da zaga. Eu acho que agora sim, né, a gente pode falar que o Ceará tem um sistema defensivo pelo menos entrosado, pelo menos que não compromete tanto. Se esse sistema defensivo vai ser o suficiente para você encarar os melhores ataques do país que o Ceará vai encarar durante o ano, a gente ainda está muito cedo para cravar isso, né? Eu apostaria em mais algumas peças mais importantes. Eu acho que o Ceará precisa estar atento ao mercado, não pode deixar se iludir. Eu disse, não, o time está fechado, o elenco está formado, a zaga está ok, porque, repito, a temporada de 2025 vai apresentar para o Campeonato Brasileiro os melhores atacantes que a gente já podia ter nas últimas temporadas, né? Você tem a gente pode listar o João aqui, Marcos para eles, né? A gente tem vários jogadores aqui que você pode listar. Então, assim, você vai ter um poderio ofensivo muito grande dos adversários. Então, você tem que ter uma zaga consolidada. Hoje, o Ceará tem uma zaga consolidada pelas peças que o Léo Condé tem. Sim. De disponível para o Léo Condé, acredito que ele tenha as melhores peças hoje no time titular, né? Tirando alguns jogadores com altos e baixos, como o Marlon, que deu a volta por cima em pouco tempo, mas assim, entre os nomes que entregaram o Léo Condé, ele conseguiu daquilo ali, ligar o liquidificador, fazer uma boa vitamina do que ele tem. Se isso é suficiente para a Série A, eu digo que não. Não é suficiente. O Ceará precisa de reformulação de melhores peças para compor o setor defensivo, porque vem aí uma artilharia pesada. Mas, para o momento, pelo que ele tem, é o que tem, é o que dá para jogar, e eu acho que passa um pouco de confiança. Sendo melhor tecnicamente, com o jogo controlado nesse sentido, o Ceará se comportou bem. E tem muitos jogos em que ele tem se comportado bem. Em outros jogos ele acabava tendo alguns... desligava um pouco, né? O sistema defensivo era muito exposto. Acima de tudo, os laterais. Então, eu acho que coletivamente o time tem se comportado bem. Mas como o Bandeira pontuou, ele ainda será mais exigido. E aí... O que tem de teste nesse início de temporada? Já teve o Fortaleza, muito bem. Mas aí é uma situação em que o Fortaleza não consegue enfrentar o Ceará. E aí o Ceará consegue se impor. O Ceará tem essa perspectiva já desde 2023, que ele não é derrotado. A postura é diferente. Então é um jogo chave, que mexe com a avaliação da temporada, mas é um jogo em que o Ceará tem conseguido se sair melhor. Aí qual é o outro teste? É o Bahia. No momento em que tiver esse confronto, né? Confronto que ainda não tem data no calendário, mas é um Bahia com Eric Puga jogando time titular, um Bahia também mais forte, né? Mais robusto tecnicamente, que tem também um trabalho de continuidade do Rogério Ceni. Então é outra oportunidade de você fazer um experimento, ou testar, né? Ser testado antes de tudo começar. Porque depois disso, a gente fala de Copa do Nordeste, acima de todos esses confrontos, a gente fala de um Ceará que está num grupo em que ele é favorito, né? A avançar. Você tem realmente no time do Bahia esse outro grande adversário. Nesse momento da chave, ele não enfrenta os times do Grupo A. O regulamento mudou. Aí no Campeonato Cearense, ele é muito protagonista. Alexandre, mas ainda tem o mata-mata. Você tem que ter cuidado com a semifinal. É óbvio que tem. Você precisa encarar o jogo com a seriedade que pede. Mas ele é melhor tecnicamente que os adversários que ele... Ele tem uma obrigação, né? Qualquer um dos dois adversários... muito grande de avançar para a final. Chegar pelo menos à decisão. Não se admite uma semifinal que não tenha Fortaleza e Ceará. Pelo investimento, pelo momento dos clubes no cenário nacional. Então, assim, a regra, a gente sabe que o futebol é maluco e tudo pode mudar, mas é uma obrigação. Ele entra com essa responsabilidade. É uma obrigação você ter um clássico rei no final do Cearense, onde os dois principais clubes do estado estão na Série A, estão com investimento acima de 20 milhões, cara. E estão empatados em número de títulos, né? Porque é 46 para cada um. Também a nova hegemonia do estado é definida em 2025, né? Pelo menos no contexto do Campeonato Cearense. Aí a gente está falando dessas competições, mas é basicamente esse o aspecto, né? É um Ceará que ainda vai precisar ser mais testado, mas nesse momento ele tem sido um time mais equilibrado. E diria que o ataque, né? Por mais que tenha se reformulado inteiro,
basicamente. O Ailon tá jogando lá ainda, mas é muito porque ainda não tem uma outra alternativa. E mesmo que tenha, ele vai disputar a posição. Não dá pra gente falar aqui também, o Ailon está ali só tapando um buraco, ele vai sair. Total, não né? é isso, ele renovou e o Condé confia nele, Sim. por isso que ele é o jogador que mais jogou. Sim. Se a gente olhar pra todo mundo que entrou em campo em 2025, o Ailon é o cara que tem mais minutos. Mais minutos em campo. Então é o jogador da confiança do técnico Léo Condé. Mas aí você já encontrou o Fernandinho, o Pedro Henrique, o sistema de defesa, né? Basicamente, Daniel, 3 atletas foram mantidos, né? Ou seja, são 5 atletas hoje, quarteto mais o goleiro. 3, a maior parte é remanescente. É o Matheus Bahia, o Ramon e o Bruno Ferreira. E o goleiro, né? Então, basicamente, alguns reforços chegaram, ainda não tomaram a posição de quem já estava lá. Mas o mínimo que a gente viu dos outros jogadores foi um mínimo bom. Sim. Acima de tudo, os zagueiros, né? O William Machado, acho que teve bons momentos. O Éder jogou menos, mas também teve bons momentos. Quando entrou, foi seguro, né? Então, isso passa um pouco mais de tranquilidade, né? Se precisar, eles vão dar conta do recado, aí eles precisam ser testados. Mas, a priori, eles chegam sem a desconfiança inicial. Poxa, eles se apresentaram bem. Por isso que até alguns torcedores pedem, né? O William Machado tem que estar como titular. Tem que estar no time titular e tal. Mas é uma questão do Léo Condé e ele já definiu. É Ramon e Marlon a priori. Vocês falaram muito aí sobre os reforços, e aí o nosso último tema é justamente essa questão, porque a gente vai entrar agora na última semana com essa primeira janela de transferências aberta, né? Então o Ceará foi o time da Série A que mais contratou, 16 reforços, desses 16, 14 já estrearam, só 2 que não jogaram ainda, Bruno Tubarão por conta de lesão e o Marcos Vitor porque chegou depois, ainda está nesse processo aí de adaptação e de integração ali ao time. A gente não vai passar por todos eles, mas eu queria perguntar para vocês... o reforço que mais se destacou e o reforço que talvez até o momento menos entregou no Ceará. Vocês poderiam nomear aquele que mais se destacou, aquele que realmente tem feito a diferença e aquele que até o momento o torcedor ainda não consegue ter boas perspectivas nessa temporada de 2025? Eu acho que é uma coisa fácil, inclusive, né? Quem mais se destacou? Pedro Henrique. Isso. Pedro Henrique é o artilheiro do time na temporada, né? Chegou ao 4º gol e quando você está acompanhando os jogos do Ceará, ele e o Lucas Mugni são um termômetro do que o Ceará produz de bom, ofensivamente. O Fernandinho teve seus momentos, né? O Dieguinho também jogando no meio-campo tem participado bem. Só que o Pedro Henrique, junto do Lucas Mugni, que é um remanescente, Lucas Mugni líder de assistências, Pedro Henrique líder de gols. Acho que ele é o jogador que mais chamou a atenção. E era de se esperar, né? Ele estava jogando no Corinthians, Sim. Ele veio do ele veio no Internacional. ritmo, né? Ele é um cara que é muito acostumado com um nível de competitividade alta, mas a gente precisava encontrar um outro atacante para depositar essa expectativa, essa esperança. E o Pedro Henrique tem sido esse jogador, né? Então, é o que mais chama a atenção dos reforços. E o que menos chama é o Kehler, porque é o cara que teve a oportunidade. Não, ele teve a oportunidade de jogar. Outra pergunta para você. E ele não conseguiu entregar o que se esperava naquele momento. Sim. Então, não aproveitou a oportunidade que teve, ficou marcado por ser um atleta que não passou tanta confiança, e agora é difícil. Porque a posição de goleiro é a posição que tem menos mudanças, né? É a posição mais estável. Você precisa ter alguém que você confia. E se você não consegue passar a confiança, aí é difícil você voltar a campo. Aí ele vai entrar em uma disputa aí que inicialmente ele tá no DM, né? Sim. Vai precisar primeiro tomar a vaga do Fernando Miguel como reserva imediata. Segundo, né? Aí ele teve a chance, ele caiu para o 3º degrau. Aí vai precisar galgar isso no dia a dia. E eu não acho que vai ser o jogo que vai passar esse panorama, não. Daniel, o gabarito, acho que é exatamente isso. O Pedro Henrique é o grande nome pelo que vem fazendo, pelas decisões, por ter sido um dos protagonistas desse Ceará. O Kehler, mas tem um outro ponto aí que eu acho que tem um jogador que ainda não apresentou tudo que vai render, que é o Rômulo. Eu acho que o Rômulo vai ser um dos grandes nomes do elenco do Ceará para esse ano. Eu apostaria muito no Rômulo, porque é um jogador que vem muito bem recomendado do Palmeiras, é um jogador jovem, com potencial, e eu acho que tem tudo para encaixar nesse time do Condé, pela rapidez, pela capacidade de finalização. Então, assim, a gente destaca o bom momento que vive o Pedro, mas o Rômulo, quando tiver realmente pronto, com minutagem, tem tudo para ser também um desses protagonistas. Para a gente só incluir atletas que talvez pudessem se apresentar melhor, né? Lá no início a gente apontou sobre o Fernando Sobral, apesar de eu não achar que ele está mal. Sim. Mas é porque tem uma alta expectativa em torno dele, mais né? elevada, ele né? precisa se consolidar no time. Ele é o cara que o torcedor gostaria de ver na equipe, que muita gente estava acompanhando em outros momentos. Tem uma identificação muito grande.
Mas eu acho que do ataque, o Galeano teve muitas oportunidades também. E não entregou. E né, acho que ele também. acabou ficando fora dessa disputa, né, nesse momento. Era para ser o titular pela ponta direita, essa vaga da ponta direita era dele, e do Pedro Henrique era na ponta esquerda, Sim. inicialmente. Depois Só há que uma aí, mudança. né? o Fernandinho disse, ei, Condé, eu tô aqui, eu quero jogar. E aí, quando você precisa arrumar o time, né? Alexandre, e você está falando aí de ponta esquerda, ponta direita, e a figura do centroavante também tem sido muito procurada pelo torcedor do Ceará, e a gente está vivendo aí um momento de negociações do Ceará com o Pedro Raul. Eu pergunto para vocês, o Pedro Raul, caso venha ao Ceará realmente, seria essa figura que falta ao ataque do Ceará, esse camisa 9 goleador que o Ceará precisa? É uma opinião, eu acho que é um jogador que divide muito opiniões, justamente pelo retrospecto dele. Se você estiver falando do Pedro Raul do Goiás, show. Camisa 9 para ele, camisa titular. 9, já chega e estreia. Se você estiver falando do Pedro Raul do Corinthians, com poucas chances, irregular, que não consegue se firmar no time, quando tem uma oportunidade não aproveita, aí você fica com uma pulguinha atrás da orelha. Então, assim, é um jogador que mostra, sabe o que, Daniel, ao meu ver? O quanto o mercado tá carente de camisa 9. O quanto tá difícil você contratar um bom jogador. E o Ceará tá há 3 meses o quanto tentando. é caro. Né? Né? Quem é bom é caro. E quem é caro não quer vir primeiro que não cabe no orçamento de muitos clubes brasileiros. Segundo, o cara não quer vir para cá porque acha que tem um outro mercado para ele. Então, assim, o Pedro Raul é a prova disso. O Ceará tá 3 meses procurando 9, todo mundo sabe que ele precisa de um matador, todo mundo sabe que ele precisa de um atacante, não consegue achar no mercado. Opa, tem um jogador que tá encostado lá no Corinthians, vamos lá tentar. E mesmo assim o jogador ainda bota dificuldade, ainda não sabe se não é vem, negociação ainda fácil, fica né? fazendo o meio corpo ali. Então, assim, o mercado exige muito do crivo mesmo, do trabalho mesmo, de olhar quem tá disposto. Vamos ver, eu acho que o Pedro Raul é realmente uma incógnita muito, justamente pelo momento que ele estava no Corinthians e pelo que ele já apresentou, né? É um jogador que já apresentou um bom futebol, é um jogador que pode render muito. Vamos ver como é que, se caso isso acontecer, começa essa novela do Pedro Raul no Ceará. É isso, a gente fica aí nessa expectativa para ver se de fato o Ceará vai conseguir fechar ou não essa contratação do Pedro Raul. Queria agradecer a vocês, Alexandre e Bandeira, Show. pela parceria, foi excelente. A gente conversou aí sobre Copa do Brasil, sobre Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, sobre o elenco do Ceará e também sobre esses reforços, essas novas contratações. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece, te cuida, beleza, beleza. Que é isso. Olha, nada deixa disso. ele nas férias dele Que lá. é isso. Boas férias, Valeu, Samuca. Daniel. Forte Próxima abraço. semana a gente volta. Agradecemos a todos vocês que acompanharam mais esse episódio do Jogada do Vozão. Próxima quinta-feira a gente volta aqui na tela da TV Diário e, claro, em todas as plataformas aqui do Jogada. Um abraço para vocês.